Maria, super obrigada por estar aqui comigo na frente da nossa Kombi da pré-campanha OAB. Estou muito feliz de conversar com essa liderança, uma mulher na política no interior de São Paulo, fazendo história. Conta um pouquinho para mim o que você já foi e o que você ainda pretende alcançar nessa sua trajetória. Muito obrigada, Dora, pelo convite. É um prazer estar aqui, te conhecer e conhecer a candidatura, que é uma disputa interna da OAB, que não deixa de ser uma disputa por espaço de poder, que é o que nós, mulheres, estamos levantando a bandeira já há algum tempo, né? A gente precisa estar nesses espaços onde a gente pode exercer de fato o poder. Então eu sou uma política do interior paulista, lá da cidade de Americana, fui vereadora eleita, disputei uma prefeitura, nós tivemos um bom resultado, acabamos em segundo lugar. Incrível! E nem me fale, conseguimos fazer uma campanha assim, muito bonita, muito propositiva e acima de tudo com o nosso projeto, né? Eu comentava agora há pouco que eu fui muito convidada para ser vice de outros projetos e com o entendimento de que era hora de defender o projeto, que a gente tem que ter esse protagonismo, tem capacidade e tá mais do que na hora de fazê-lo, a gente manteve a candidatura e teve uma boa aceitação. Embora não vencemos nas urnas, na minha opinião nós vencemos politicamente com algo tão novo, né? Imagina, para o interior, uma candidatura de uma mulher jovem, então a gente estou muito contente assim com o resultado e sigo fazendo política, né? Esse resultado me fez me enxergar ainda mais como uma política. Hoje eu me apresento como uma política paulista do interior que tem aí se movimentado e vai continuar se movimentando para disputar esses espaços. Excelente. Te ouvindo falar, eu já fico com vontade de fazer outras perguntas. Primeiro, vamos lá. Eu, que sou uma advogada criminalista, há muitos anos na estrada como advogada, sempre tive um respeito, e a visão de que a OAB, por ser uma entidade que tem esse papel de guia da própria classe, mas também uma presença importante no cenário dos debates públicos, dos debates das grandes questões de direito, das questões sociais. Então existe um orgulho em fazer parte da OAB e é surpreendente que em 2021 a gente olhe para um retrato em que o nosso estado jamais teve uma presidente mulher. Não sei se você sabe, mas nós mulheres já somos a maioria das inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. Quanto mais jovens, mais mulheres são as profissionais do direito. E no âmbito nacional, no Conselho Federal, também jamais tivemos uma presidente mulher. Ainda assim, eu queria te ouvir sobre esse fascínio que existe na política institucional, estou vivendo isso na pele, mas que você nos traz de um cenário da grande política, que é a mulher como vice. Fala um pouquinho para mim dessa experiência, Maria. É ótimo compartilhar. Imagino que isso aconteça com muitas de nós, assim. Mas o que acontece é que o poder, em todas as instâncias, institucional, na política partidária, ele está na mão, historicamente, desses grupos formados por homens. E retirar poder, dividir esse poder é um movimento difícil para quem tem ele hoje. Ninguém quer dividir o poder. Só que nós, mulheres, ganhamos um papel de mais destaque, uma evidência maior nos últimos anos. E essas pessoas que estão no poder há tanto tempo perceberam que a nossa imagem agrega a candidatura deles, além de tirar concorrentes à altura deles. Então, esse movimento político, onde nós somos chamadas muitas vezes, insistentemente, a ser vice, são dois movimentos. A retirada de uma candidatura forte. Então, em dado momento, no meu caso, eu comecei a interpretar, a gente tá indo muito bem, porque ninguém se movimenta tanto para retirar uma Excelente candidatura mensagem para se tornar vice. E também porque existe um olhar aí de conjuntura no sentido de que ter uma mulher ao lado agrega para o discurso de que nós estamos abrindo espaços para mais mulheres no poder. Mas, gente, nós estamos mais do que prontas, sempre estivemos, e agora, na minha opinião, no momento certo de ocupar efetivamente esses espaços de poder, sendo presidente, sendo prefeita, governadora, enfim, que a gente possa realmente liderar, porque a gente também sabe que o papel de vice sempre fica um pouco mais de escanteio, Você tem pouco papel de decisão. É importante, claro, mas é aquele segundo plano. Não, e a gente tem que experimentar, A gente tem que, enfim, lidar com o diferente,
lidar com os novos cenários, eu vou adotar aqui como refrão essa sua frase do minha vice favorita, que acho que é bem o que eu tenho ouvido, né? Olha, você seria a minha vice perfeita, vamos estar juntos nesse projeto. Eu falo, vamos, eu quero estar junto, né? Claro. Vamos estar junto nesse modelo que priorize a paridade, que dê um retrato novo, que mostre que a advocacia não só prega governança, boas práticas, inclusão, diversidade, né? Mas que efetivamente adote essas mudanças, né? Que a gente possa falar com orgulho de estar fazendo parte de uma busca por uma sociedade mais representativa, mais igual, né? Mais inclusiva. Então, vou adotar o minha vice favorita. E também faça o oposto, convide essas pessoas para se tornarem o seu vice, porque também é um papel. Olha, quem sabe você não vem de vice meu. E agrega, maravilhoso. Claro, por que não, né? E é uma maneira da gente se tirar desse lugar que querem nos colocar o tempo todo. Olha, é uma honra receber esse convite, mas quem sabe você não compõe aí na nossa chapa, não vem ser o vice, né? Sim, o machismo, ele tá tão intrínseco na nossa vida que a gente nem cogita isso, né? A gente agradece o convite de vice, algumas mais ousadas, mais audaciosas e ainda bem permanecem com a candidatura, mas, por exemplo, inverter esse papel, olha, quem sabe você se torna meu vice. Eu vou te contar que aqui em entidades do direito, né, entidades do mundo jurídico, no último ano nós tivemos eleição para a presidência do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é uma grande referência da advocacia, que é o Alberto Toron, se tornou vice da nossa presidente Marina Coelho, que tem feito um trabalho excepcional, uma advogada qualificadíssima. E o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, que eu ajudei a fundar há mais de 20 anos, tem um conselho presidido por uma advogada mulher, a Flávia Hall, e traz como vice ninguém menos do que o Maris, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, advogado ímpar, que inclusive presidiu a Ordem dos Advogados de São Paulo. Então acho que perfeita, a sua dica fica lá. Eu queria te ouvir um pouco, Maria, também da sua experiência de sanitarista, o seu olhar para essa crise que nós estamos vivendo, para a questão da Covid, como é que a gente vai se preparar para tentar pensar na vida pós-pandemia, porque eu já vou compartilhar aqui com você que nós temos como bandeira, e eu tenho ouvido muito essa percepção aqui em São Paulo capital, no interior, nas cidades que a gente já teve a oportunidade de visitar com a nossa Kombi, nos diálogos pelo Zoom, né? A advocacia como um todo, a mesma coisa ocorreu com as outras profissões, teve que se adaptar ao universo do distanciamento imposto, né? Até essa questão virtual em algumas frentes dificulta, mas em outras facilita. Advogados que hoje podem atuar diretamente no tribunal, estando nos seus escritórios, na cidade que for. Então, por que não a eleição ser online, como se busca desde 2011, um primeiro grupo de estudos, para que as vidas sejam preservadas e a gente procure cuidar da nossa classe, dar um exemplo, evitar aglomeração, economizar dinheiro. Como é que você está vendo aí, na sua experiência política, pensar fora da caixa para preservar as pessoas? Olha, sem dúvida é o grande tema do último ano e vai continuar sendo. E o que a gente tem que ter em mente é em manter os avanços que nós já ganhamos, né? Eu sou uma defensora incansável da democracia e da participação das pessoas, então por que não a gente defender que as pessoas, é claro, cada análise, cada lugar é um lugar, mas eu penso que num lugar, e falando de fora, né, com todo respeito à ordem, mas um lugar como a OAB tem uma capacidade hoje, um entendimento, um eleitor capaz de fazer um voto online, por exemplo. E aí, junto com o meu olhar sobre a saúde, né, o olhar sanitário. É mais seguro, não tem por que a gente promover deslocamento, porque não é só aglomeração, né? Você que promove um deslocamento, você automaticamente coloca as pessoas em risco, porque ela pega um elevador, ela caminha, ela, enfim, cruza com inúmeras pessoas. Então, a bandeira é, se a gente puder evitar deslocamentos desnecessários, maravilhoso. Somado a isso, se a gente puder aumentar a participação das pessoas, em qual processo for, e aí eu tô falando assim a minha visão geral, né? Sempre que a gente puder aumentar a participação das pessoas, é muito bem-vindo. É mais democrático. Fundamental. Na última eleição, né, nós tivemos um pleito muito fragmentado, então nós temos uma presidência que foi eleita com menos de 20% ali,
E nós temos também a realidade de que a abstenção, como regra, varia um pouquinho de cidade para cidade, mas você fica na casa de 50% de abstenção no voto, que é obrigatório e que a gente gostaria o quê? De chegar ao final dessa trajetória, né, de pré-campanha, de debate, numa realidade em que as pessoas queiram participar, queiram votar, se enxerguem parte do processo e enxerguem esse simbolismo, né? Que eu queria aproveitar as suas dicas e a sua experiência para falar um pouco também sobre essa sua forma inovadora de fazer campanha. Quando você fala a campanha, um projeto novo. Vou te contar que o nosso grupo e nos nossos passeios com a Kombi, nas dinâmicas das quais a gente tem feito parte, um discurso recorrente é: no interior não adianta. Só serve fazer campanha na mesa do bar, tomando um chopp ou no churrasco, já um pouco também afastando a própria participação das mulheres, né, que talvez nem fossem convidadas para essa mesa do bar, e pensando numa dinâmica antiquada, sem chamar a devida atenção para o que interessa, que é discutir projeto, proposta, onde nós vamos focar as prioridades, para onde vai o dinheiro da anuidade da OAB, que as pessoas pagam com esforço, com dificuldade, quais são os pontos-chave que a gente precisa melhorar, discutir mercado de trabalho. Então fala um pouco como foi, porque eu acredito que é absolutamente possível e necessário fazer uma pré-campanha, chamar as pessoas a se envolverem no processo eleitoral de um jeito novo, de um jeito diferente. Sem dúvida. É muito gostoso te ouvir, porque não é a minha realidade, mas as campanhas se repetem no formato. E eu diria que não é necessário, é o único caminho possível para a gente garantir uma eleição de sucesso, é romper com essas barreiras. Então, existe mesmo uma maneira que se estabeleceu de se fazer política, e a gente só vai romper com ela quando a gente aceitar que não é caminhando da mesma forma, é caminhando de uma outra forma, acessando essas pessoas, no caso os advogados, advogadas, para que eles tenham acesso a um outro projeto. Eu fui candidata a prefeita, faltando 15 dias para a eleição, 40% do eleitorado de Americana não me conheciam, com uma visibilidade muito grande, que é uma candidatura à prefeitura, e as pessoas ainda não tinham parado para ouvir, né? Elas ouvem mais na última semana, buscam mais. Então, qual é o desafio da campanha? Pensar maneiras de romper essa bolha, de se comunicar com um grande eleitorado, né? De sair da onde a gente está acostumado, mesmo, eu imagino, numa OAB, mas que ela deve ser muito diversa, como o nosso estado de São Paulo é, e tentar se comunicar. E tem algo que eu tenho feito em especial, que funciona muito para a política, eu acho que em qualquer lugar, que é trazer as mulheres para ouvir projetos, com estrutura para que a gente tenha cuidado das nossas crianças. Foi uma dificuldade em especial que nós percebemos, que as mulheres não conseguiam chegar nas reuniões, nas diversas reuniões que a gente fazia pelos bairros. Todos os bairros da cidade a gente passou, fez reunião, ou as mulheres estavam na casa, mas elas estavam dentro de casa, cuidando das crianças, ajudando. E eu não imagino que isso seja diferente com as advogadas, por mais que possa ter um outro tipo de estrutura, esse cuidado que nos pertence, principalmente a nós mulheres mais jovens, e quando a gente fica mais velha, a gente cuida dos avós, dos pais, e assim vai, porque a sociedade se construiu assim. Foi uma estratégia criativa que nós encontramos de trazer inúmeras mulheres para ouvir o nosso projeto, e eu entendo que isso ajudou muito a furar a bolha, né? Nossa. A mudar o jeito de fazer política. Não, maravilhoso, eu estou encantada, o meu voto você já tem em qualquer pleito eleitoral, e acho que faz todo sentido. Eu vou dizer de uma dinâmica completamente distinta, né? Eu presidi o IDDD, hoje eu dirijo uma outra entidade, também ainda sou do conselho do IDDD, que trata do drama do erro judiciário, que é o Innocence Project Brasil, e acho que essa questão, para quem é mulher, tem que ficar sempre na ordem do dia, que é criar aquele espaço, né, de acolhida, que a mulher possa participar sem ser um pressuposto de que, assim como muitos homens fazem, você simplesmente delega o cuidado dos filhos, dos sobrinhos, da casa, né? Até que muitas não têm para quem delegar. Exato. Então esse pressuposto de que a pessoa, para fazer parte, para discutir projeto, para decidir junto, para votar, para debater, tem que estar 100% liberada, sem essa rede de apoio, não faz sentido. Isso foi uma maneira, e um caso específico que a gente rompeu a bolha, e eu me dedico a pensar isso, assim, como que a gente segue rompendo essas bolhas, né? E eu acredito que tem um caminho enorme para percorrer no interior. As pessoas são abertas, sim, e até o contrário do que dizem, carentes de ouvir um novo projeto. É que não chega mesmo.
É o desafio da gente chegar lá. Como que a gente chega, né? Eu tô aqui super disponível para ouvir e tenho ouvido. Cada conversa traz uma coisa maravilhosa, né? Semana passada, eu até assim, na hora conversando com uma advogada de Guaratinguetá, super engajada, com um discurso forte, contando como foram os primeiros anos dela na advocacia, foi mãe durante a faculdade, e aí, na hora que eu falei, eu que me formei em 94, ela falou, Dora, eu nasci em 94, e aquilo pra mim calou fundo, porque é muito bacana ver as gerações entrando na vida profissional e na vida política, em qualquer espaço, com uma outra cabeça, né? Quer dizer, eu me entendo como uma profissional qualificada, competente, e quero fazer parte de todas as discussões, né? Então, fundamental a gente pensar nos mecanismos que permitam essa mudança. Maria, o nosso grupo está super imbuído de ouvir, de escutar, de entender, inclusive assim, o que está pegando em cada localidade. A advocacia, como você bem falou, ela é ampla, é diversa, os cenários são muito distintos, e eu queria saber a sua visão local, como está a advocacia em Americana, na região toda, se você dialoga com advogados jovens, advogados estabelecidos, se a eleição da UAB já é tema lá, o que a gente pode fazer para trazer mais pessoas para o debate, que as pessoas se engajem, que elas queiram votar. Que em novembro, todas as colegas e os colegas vejam nesse pleito uma oportunidade de se enxergar num espaço político e de fortalecer um projeto. Olha, Dora, quando eu recebi o convite para vir até aqui, eu fiz uma lição de casa, conversei com alguns colegas. E as mulheres são excelentes na lição de casa, né? Tenho que te interromper. Deixa eu entender onde é que eu tô indo, como é que tá a situação. Então, eu já olhei, né, as suas redes sociais, o posicionamento, e fui conversar com advogados e advogadas, tanto que compõem o nosso grupo dentro do partido político e amigos ali de Americana. E aí, quando eu digo que esse é o desafio, chegar até eles, porque o que eu percebi é um desconhecimento de muitos dos advogados, não sobre a eleição, mas de como funciona. Eles podem votar livremente. Eu conversei com algumas pessoas que entendiam que tinham que seguir o voto da OAB municipal. Quando a gente foi se inteirar, né, e eu fui até pesquisar, até perguntei, né, para toda a equipe, não é por aí, né, eles podem buscar isso. Não, é fundamental que a gente deixe claro e discuta que é uma questão de projeto, ou seja, a pessoa poderá votar num determinado grupo, na sua subseção, né, e escolher uma outra candidatura que sinta que tem uma afinidade maior de ideias, de representatividade aqui na seccional. Não precisa ser tão engessado como as pessoas pensam. E eu fiz justamente essas conversas porque é um tema que me encanta, porque as instituições têm eleições e a gente que disputa as eleições municipais, por exemplo, nos encanta entender como é que funciona a cabeça do eleitor, né? Então, quando me impressionou bastante essa falta de conhecimento de alguns advogados e advogadas, como em qualquer outro lugar, tem gente que é mais ligada em processo eleitoral, tem gente que não se importa tanto, mas é importante a gente furar essa bolha, explicar sobre o voto. A participação é tudo, né? Eu sou uma militante de uma ampla participação em todos os espaços, então que a gente possa realmente ter um debate rico, a gente precisa acessar. E por isso que eu penso que um caminho importante é furar a bolha presencialmente, fazer algumas estratégias de comunicação explicando como é que é o processo. Acredito sim que o voto online ajude a gente a ter mais participação nesse caso específico, aí falando, né, como um olhar amplo, como alguém que defende a maior participação possível em qualquer processo eleitoral, né? E acredito que, de qualquer maneira, a tua caminhada já é muito vitoriosa. Pela liderança que você se colocou, né, está se colocando, e pela coragem. Eu falo que o meu entendimento nessa disputa política é que tem algo que tem que existir para nós, é a coragem, porque são espaços ainda muito difíceis de serem ocupados, são muitas forças contrárias o tempo todo, então esse ingrediente que é a coragem e que eu vejo em ti e já estou me inspirando com isso, é muito fundamental, assim. Então... Eu vou ter que roubar mais um minutinho para dizer que eu fico tocada, né? Acho que a gente pode se inspirar reciprocamente e acho fundamental ouvir que é preciso ter coragem, que é preciso seguir adiante,
eu vou te perguntar, na sua experiência nas eleições do ano passado, até o último momento tentavam te convencer a desistir, porque eu vou falar que eu me sinto assim, uma noiva disputada, né? Olha, existe uma fila, se você vier comigo agora, no próximo pleito vai ser a sua vez, né? Ou então, muito difícil formar um grupo, tá na hora de você vir aqui para somar, para juntos construirmos. E claro, o respeito, né? É um debate, né? Não é para criar inimizades, inimigos, ao contrário. Passado o pleito da eleição, todo mundo que quer cuidar da OAB, que quer enfrentar os advogados e as advogadas precisam de uma advogada para pensar neles. Exatamente. Hoje, né? Precisamos estar juntos. Importante estabelecer isso, né? Porque às vezes querem te colocar nesse lugar, então você é contra. Não, a disputa é legítima, eu estou pronta para disputar e sim, até o último momento, 3 horas antes da nossa reunião partidária, onde a gente efetiva a candidatura, existiam conversas no sentido de, olha, você ainda não é forte o suficiente para isso, pode ser que você vá se expor e sair menor do que entrou, que é uma conversa típica. Essa eu tenho ouvido também. Vem ser vice, é mais confortável, é menos embate, você está preparada para um embate público tão difícil, onde expõe a tua vida, você tem filha, até esse tipo de argumento absurdo a gente ouviu e sempre numa conversa que supostamente é muito amiga. Então, é nesse momento que a gente tem que se conectar com essa coragem e a certeza de que a gente tem essa capacidade, sem se sabotar, sem autossabotagem. Uma contribuição para dar, estamos dando, né? Estamos puxando ganhar o e perder debate. faz parte. Claro. Né? Nós perdemos um caso do processo eleitoral e eu saí assim, achavam que a gente ia sair desmotivada, pelo contrário. Poxa, que legal, aprendemos muito, construímos muito, nós vamos seguir na certeza de que um dia a população em geral, no meu caso, né, vai compreender o projeto que a gente está levantando e vai chegar a nossa vez. É isso aí, aqui agora a OAB tá on, a hora é agora, nós vamos para ganhar, Maria, vamos trabalhar. Vamos para ganhar, querendo que toda a advocacia, né, dos mais velhos, pensa que eu não ouvi? Ah, mas Dora, você tem seu escritório, tem seus filhos, tem seu marido, como é que você vai rodar em campanha? Sério, esse ano eu faço bodas de prata, ainda tô precisando pedir alvará pro meu marido, ele até riu, né, porque é isso, imagina. É uma coisa que a gente não imagina que possa haver uma visão tão retrógrada, né, tão conservadora, mas esse dia vai mudar, já está mudando e é muito bom fazer parte dessa mudança. Obrigada, Maria. Bom, boa sorte na caminhada, desejo sucesso para você e para todos que vão votar, né? Um sucesso para a OAB, que vençam melhor nesse processo, né? Excelente, obrigada.